Tudo bom? Tudo bem? Quanto Tô tempo? ótimo. É, bom te ver. Caramba. Cara, outro dia eu tava pensando. Primeiro eu tava pensando que era a época que eu mais tinha te visto. Tanto que eu comentei. Oi? Te chutei. Os últimos 20 anos. Sim. Agora, é a época que eu mais. Assim, eu te vejo mais que a minha mulher, às vezes. Mais Pô, que a Carol, cara. E esse não é o problema. O problema é que eu não quero te ver. sei. Foi isso que eu te convidei pra cá. Pra live. Ô, Mal, primeiro eu queria te agradecer Prazer. por por vir falar. Por tudo que você já me ensinou também, por tudo que a gente fez lá atrás, as loucuras que a gente fez lá atrás, e tudo que a gente está fazendo agora de novo. Um prazer de aprender tanto. E por estar aqui para dividir com a gente um pouco da tua cabeça, do teu coração e do teu espírito. Bom, para mim é uma honra, Fabinho. Eu acho que é desde tudo que a gente já fez mesmo e agora a gente está se divertindo assim desse jeito, criando coisas tão novas, tão diferentes. Tem sido uma grande aventura. Eu só posso agradecer você Pois é. por abrir essas portas para a gente fazer essas loucuras, né? Experimentar a desordem Experimentar desordem. na carne. Na carne, Na carne. em tempo real. É, Cara, tem que se divertir, tem que rir, que senão só resta chorar. é isso mesmo. Mal, deixa eu te perguntar quem você é, onde que você nasceu, por que que você nasceu. Você vai querer detalhes? Não. Tanto quanto você quiser dar. Não, tá bom, tô brincando. Mas, assim, é, eu acho que tem algumas coisas que são impactantes para mim, né, em quem eu sou. Acho que a primeira é que eu sou é, filho de judeus, né, ó, isso tem um impacto, porque a gente viveu a guerra, né? Então, minha mãe é francesa e ela veio da França com 9 anos, De mas meu onde? avô. Da França? Ela nasceu em. Então, essa é uma boa pergunta. É. Eu já vou contar sobre isso, porque meu avô morreu em Auschwitz, né, no campo de concentração, e o que aconteceu foi que é, minha avó estava fugindo dos alemães na França. Eles eram franceses, estavam fugindo, então eles moravam em Perpignan, moravam em Paris primeiro, aí mudaram para Perpignan. De Perpignan começaram, os alemães estavam descendo, eles começaram a fugir. Aí meu avô ficou em Perpignan, enquanto minha avó deu à luz a minha mãe em 44, em cima de uma montanha, um lugar que chama Tess, que não tinha, nem tinha no mapa antigamente, né? Que bom. Então, e aí eles depois voltaram para Paris, foram voltando, né? E aí mudaram para o Brasil, né? Então acho que essa é uma parte, obviamente, muito importante, né? Porque, obviamente, a gente guarda. A minha mãe não conheceu o pai, e o pai não conheceu. O meu avô não conheceu minha mãe, né? Curiosamente, eu acho que do lado do meu pai, eles tinham vindo depois da Primeira Guerra, não depois da Segunda, né? Também viveram as agruras da guerra aqui no Brasil, na verdade, né? Sim, Não a sim. perseguição, mas a pobreza, muita pobreza. Eles eram, assim, imigrantes da Polônia, então era muita pobreza. Moravam no Bom Retiro, aquela coisa clássica. Goldstein da Polônia. Goldston é da Polônia. E era Esse Goldsberg. mesmo. Era Goldston, só que tinha S, V, É. J, tinha um monte de consoantes no nome, mas o nome era esse mesmo, né? E aí meu pai, pequeno, com 3 anos já, meu avô teve uma embolia cerebral e morreu, né? 3 anos tinha seu pai. Meu pai tinha 3 anos, ele é mais novo. Então, o que que aconteceu aí? Eu diria que meu pai e minha mãe não tiveram pai, na verdade, Sim, eu tô pensando né? nisso. Não tiveram pai. Mas daí tudo caminha, meu pai é um cara muito esforçado, tal, conseguiu se dar bem na vida, se formou advogado, tal, e aí casou com a minha mãe e aí tô eu aqui, né? Tô eu aqui. Então, um franco-brasileiro, né? E
conectado, estudei a minha vida toda em colégio francês, então tinha uma conexão com a cultura francesa, com a Europa. Aí depois conheci a Larissa, minha esposa, temos dois filhos, né? Os Tivemos meninos. os filhos, eles ainda os temos, né? Então o Yoran está com 22 e o Beni com 18 agora. Com 18, cara, como voa. Nossa, me voa muito, né? E acho que é isso, né? Talvez Legal. rapidamente. Eu tenho, talvez, falando um pouco mais sobre mim, eu tenho me descoberto cada vez mais um pesquisador. Sabe, uma pessoa inquieta que fica refletindo sobre como criar um mundo melhor e o que a gente pode fazer diferente, para fora e para dentro, né? Eu digo, eu até na minha última biografia, eu mudei, eu digo assim, que agora eu sou um explorador dos mistérios da vida, né? Para fora, no sentido de viagens, eu adoro viajar e para lugares diferentes, e para dentro com a Muito. espiritualidade. Com a espiritualidade, não com mente. Não, não comente. Assim, refletindo um pouco sobre o que é a vida mesmo, né? E como a gente se entrega a essa vida e esse mistério que a gente vive. E como você chegou na ritmia espiritual? Como você chegou nesse tema? Essa é uma ótima pergunta, né? Na verdade, eu estava pensando, quando você me convidou, falou, qual tema poderia ser? Eu falei, nossa, o que podia ser? Aí eu falei, qual é um tema que abarca muitos temas em si? Né? E aí eu pensei arritmia. Eu falei, arritmia é um tema bom, até porque eu estava com arritmia cardíaca. Eu falei, olha, eu estou vivendo arritmia aqui, né? E a gente vive numa sociedade com arritmia. Então, A gente vive. daí eu falei, olha, vamos aproveitar e falar sobre arritmia. Né? E aí eu só não chamei a nossa conversa de arritmia, só de arritmia, porque ia ficar confuso. O pessoal falou, não, o cara é cardiologista, vai falar É de arritmia. cardiologista, total. Mas olha só, quando eu escrevi a primeira vez, eu escrevi para você arritmia social. Você falou, espera, não. Pô, mas a sociedade vive em arritmia. Não, Deixa eu é desligar que eu aqui. não queria, para mim, e eu quero falar muito sobre isso, mas eu só não queria ficar só nesse espectro, né, da arritmia social. Mas eu acho que a gente pode começar por aí, porque realmente para mim esse tem sido um tema que me impacta e que tem sido muito próximo para mim, né? E talvez eu queira começar falando um pouco de um livro que me impactou há uns 2 anos quando eu li, até quando eu estava bastante cansado, né? Era um final de ano. Geralmente, o segundo semestre meu ele é bem mais puxado que o primeiro semestre, né? Então, quando a gente chegou ao final do ano, eu ganhei o presente de ler um livro de um filósofo sul-coreano radicado na Na Alemanha, que é o Alemanha? Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, né? E esse livrinho é um livrinho maravilhoso que chama Sociedade do Cansaço. E para mim caiu como uma luva. Eu falei, é perfeito isso. Né? Então, o que ele diz no livro? Ele diz o seguinte, que a gente vivia no século XX numa sociedade da disciplina, onde a gente era disciplinado por fora. Então as pessoas reclamavam do chefe, não, meu chefe é opressor, reclamavam do trabalho. Então tinha uma coisa de opressão, tentava te disciplinar, e as pessoas, de alguma forma, tentavam se rebelar contra a sua opressão. Uhum. Né? E o que ele diz é que, na mudança de século, a gente passou a viver numa sociedade de desempenho, de performance. E isso quer dizer que tudo é possível. Então, todo mundo agora, e a gente educa os nossos filhos dizendo assim, não, tudo é possível, você pode tudo. Né? E isso significa que todo mundo pode tudo agora. Mas isso significa que você tem que fazer mais do que você fazia antes. Então, tem uma meta-mensagem nisso, que o que o Byung-Chul Han fala, ele fala assim, agora o opressor não está mais fora, o opressor está dentro. Tá dentro. Tá dentro. Assim, por que você não está fazendo mais? Por que você está aqui e não está fazendo mais? Não está tendo mais impacto? Não está... Por quê? Né? Isso gera uma roda viva, né? Uma arritmia nesse sentido. Né? E se você for ver a sociedade que a gente está vivendo, a sociedade, especialmente, estou falando do mundo ocidental, né, que é o que eu conheço melhor, é uma sociedade onde está todo mundo correndo. Sim. Né? Sim. Você fala aqui em São Paulo, quer dizer, como é que, se você pudesse descrever, quando as pessoas dizem assim, e aí, como é que você está? Tá tudo bem, estou correndo.
Uhum. Tô ocupado, né? Tem É até um isso. orgulho, eu tô ocupado, eu tô muito É isso. ocupado. É Eu não isso. tô fazendo nada. A culpa, o que é o ócio criativo do Domênico Demar. Exatamente. O que eu fico pegado é. Eu não gostei deste livro dele, eu não gostei. Tá bom. Fiquei cansado. Mas, o que eu me pego é que não é uma coisa de fazer mais de profundidade, é uma coisa de fazer mais de variedade e quantidade. Você tem. Onde eu Sim. vejo. É uma perspectiva, você é cobrado em muito mais pontos do que antes, porque, óbvio, tem comunicação em todo lado, mas não é por uma profundidade, é uma coisa de você fazer isso, e isso, e isso, e É isso, isso. e isso. É de você não parar, na verdade. O Não tema para parar. mim é não parar. Você não Não pode parar. parar. E as pessoas, você vê, os jovens, que fica, a gente está com essa coisa de rede social, né? É, as pessoas não param, é ticando o tempo todo, nós todos não paramos. Né? Então eu me percebi não parando. Né? E aí, quando você, nossa, eu não estou parando, e aí dá sobrecarga, dá burnout, dá todas essas coisas. Né? Acho que Sim, os desafios de saúde mental que a gente está vivendo são desafios de uma expectativa é, excessiva sobre nós mesmos. sim, Né? sim. E, e aí, para mim, tem talvez um outro tema que vem a partir disso, que são as metamensagens que a gente vive, né? Na sociedade. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Tem uma metamensagem, tem uma frase de acho que uma Lynn Twist, ela fala o seguinte, growth is good and success is more. Né? Então, Growth is good and success growth is is more. good and success is more. Né? Então, o sucesso é sempre você ter mais e mais e mais. É assim que a gente vive no mundo corporativo também, né? Eu estou falando É. na vida pessoal e no mundo corporativo. Eu nunca vi, é muito difícil falar assim, não, vamos fazer um budget esse ano que é pior que o ano passado, que acho que a gente resolveu que esse ano vamos trabalhar um pouco menos. É, é, Uhum. é isso mesmo. Então, mas isso é uma meta-mensagem sobre a qual a gente vive e a gente nem percebe, porque isso, na verdade, a gente está imerso nessa cultura. Totalmente. Não, na Né? verdade, a gente é essa cultura. Somos nós que estamos fazendo isso. Não estamos É imersos, a gente verdade. faz isso. É A gente verdade. faz É isso com os verdade. nossos filhos, a gente faz isso com a gente mesmo. É isso, né? Mas tem uma contaminação cultural, é que a gente não percebe. Assim, a gente faz isso, mas a gente também faz isso no lugar de inconsciência. Porque a gente acha que essa é a única verdade. Como assim não é assim? Se você falar com um monte de gente, você como? Como? O que você está falando? Tipo, é óbvio que é isso, mas não é óbvio que é isso. A vida não necessariamente é isso. É Né? porque questionar isso é um erro. É se mostrar imperfeito, é se mostrar menos. Se success is more e você está questionando o caminho do sucesso, é porque você não tem sucesso. Numa cultura que premia demais o acerto e pune demais o erro. E a conformidade, né? Porque a cultura basicamente quer conformidade. Né? A um Sim, modelo. sim. E aí, eu acho que vem, e acho que tem algumas consequências que a gente está falando. Até antes de consequências, eu acho que tem. Eu vou dar outras descrições dessa mesma arritmia social que a gente está falando. Né? Eu acho que uma delas é toda essa lógica de exploração. Né? Então a gente vive no fundo, e exploração não no sentido de eu explorar você, mas de a gente se auto-explorar. Né? A gente vai ser, what's in it for me? O que tem para Uhum. mim aqui? É isso. Né? A Na gente se verdade, consome. consome, É exatamente. isso, a gente se Então, consome, não literalmente. não pode ser uma conversa, assim, uma conversa solta, sabe, que nem tinha no portão das casas no século passado, as pessoas se encontravam lá, era uma conversa solta, não tinha, tá bom, mas faz o que com isso? Né? É. Então, acho que esse é um outro aspecto. Eu acho que tem um outro aspecto importante, que é a eugenia. Né? Então, assim, nós vivemos nas empresas, nas escolas, com modelos de eugenia. Quem são os melhores, quem são os Isso. piores? Que é o mito da meritocracia, né? Que é quando a Exatamente. ética começa a discutir o que significa uma meritocracia nesta sociedade, que busca a perfeição, que busca o more o tempo inteiro. O tempo todo. Mas acontece que a gente acha que a eugenia é normal. Que tipo assim, a meritocracia, como assim você vai questionar a meritocracia? Como você vai questionar que não tem os melhores e os piores? Tipo, Uhum.
É quase um absurdo isso. né? Ou que você não tem o mesmo campo, o mesmo padrão, onde as pessoas não têm as mesmas vivências do que é sucesso. Isso, Enquanto para um exatamente. o sucesso é sobreviver. Sim, sim. Mas e para uns, sucesso é viver também, né? É Exato, viver. exato. Acho que esse é o grande sucesso, né? Então, e daí para mim vem uma outra dicotomia interessante, que é de onde vem o meu valor, né? Ou de onde eu percebo que vem que eu tenho valor. Então, pode vir de um lugar de meu valor vem de eu ser melhor, Uhum. né? O tempo todo melhor, melhor, melhor. E isso tem a ver com o fato de eu me perceber separado dos outros, né? Ou eu já tenho um valor inerente. Então, porque se eu estou separado, o meu valor vem de eu ser melhor porque você vai me avaliar de alguma forma. Por Se o meu valor é inerente porque eu nasci, eu já tenho assim, valor por viver. casta, casta. Então, que assim, com o tema da casta, eu comecei a derivar isso do sistema de casta. Né? Tem um livro Tá, que traz isso. E o que é o sucesso, porque eu falei, é sobreviver mesmo. Sobreviver você tem que ter sucesso para sobreviver, dependendo de onde você sim, está. Né? Não sim. é simplesmente viver. A eugenia, ela parte do padrão do opressor, do dominador. Verdade, Então, é um verdade. pouco, Que é isso um um pouco. padrão que vem, de acordo com algumas pessoas, da industrialização, né? E do individualismo, que advém disso. Então, É, a gente tem uma sociedade cada vez. E a gente poderia ir mais para trás também, né? O Maturana dizia, tem um livro maravilhoso dele, que era Brincar e Amar, e ele dizia que a gente se separou, que antigamente, quando éramos caçadores, a gente dividia a presa. Né? Alguns caçavam, outras pessoas ficavam em casa e traziam. Ninguém ia comer o boi inteiro. Então tinha um compartilhar. Quando a gente mudou para a era agrícola, o que aconteceu? Eu comecei a plantar, hum, e aí vinham os animais comerem as plantas, ou comer os meus alfaces. Ele falou, não, mas eu preciso proteger os meus alfaces. Aí começou-se a se cercar os alfaces. E aí eu comecei a ter propriedade. Então agora, aquela terra é minha. Ela não é mais uhum. sua, ela não é mais nossa, ela é minha. Até esse próprio conceito de a terra tem dono é uma coisa Não, interessante também. só nós temos esse conceito. O Krenak fala isso, né? Que, que a gente se apropriou de algo que não somos propriedade, somos parte e É, propriedade. é. É. A Mas gente estava falando. fala, fala, fala. Não, a gente estava falando da planta, mas a gente não estava. Eu trouxe o negócio da planta hoje, porque Sim. cara, Conta aí da planta. Mas não, tem tudo a ver. muito louco, porque assim, a gente compartimentaliza. A gente coloca Isso. cercas em qualquer coisa, né? E aí, quando a gente estava falando sobre o corpo e a não competição do corpo sendo compartimentalizada também, né? O coração, que é o pulmão, Sim. enfim. As plantas, elas têm um movimento reverso, elas são inteiras, elas são tudo em tudo. Elas respiram, pensam, se movimentam, respiram pelo todo, pelo corpo inteiro. Então não tem a compartimentalização, não tem Sim. a O dualidade. reducionismo, né? É. Exato, exato. E que no tempo delas elas são muito mais, elas têm muito mais sucesso no ritmo delas do que a Sim. gente. Sobreviveram Sim. muito. E você vê que não é um ritmo linear o tempo todo, né? Porque a planta, e eu vou falar da planta e depois vamos falar do ecossistema. A planta, de alguma forma, ela demora às vezes para aparecer. Então você tem que regar, regar, regar. Não está acontecendo nada. Mas está acontecendo. Né? Está acontecendo um monte de coisa, um monte de fenômenos embaixo da terra, que de alguma forma vão emergir depois como uma planta. Que Né? se Então comunicam. tem uma professora, e ao mesmo tempo, se eu for ainda mais além, olhar o ecossistema é fundamental que algumas coisas morram para outras nascerem. Não é possível a gente só ter que crescer. A única coisa que cresce assim, incontrolavelmente é câncer, de alguma forma, né?
não conheço outras coisas na natureza que crescem dessa Que forma. crescem descontroladamente? Ah, o que cresce sem parar? Só cresce, cresce, cresce. Puta, o Pedro com certeza ia saber meu filho. Depois a gente Cresce, vai cresce. chamá-lo. Puta, não sei, cara. Não, acho que nada. Que cresce, 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 cresce. É, não, Dívida. não- Dívida sim. Mas isso é criado socialmente, é um construto social. Né? É um construto social. E aí Não é sim, natural, é aí social. sim, é social, exatamente, é cultural. Então, aí o que a gente está falando assim, a gente vive sobre construtos sociais, construtos culturais, isso sim. Que é o que a gente está falando aqui. Então, essas coisas, elas existem. Né? Que a gente vive a eugenia, que sucesso é mais do que tal, é um construto social sobre o qual a gente vive. E a gente acredita piamente. Né? E aí, eu acho que talvez trazer mais uma ideia, que é o seguinte, isso é uma coisa que outro dia eu estava ouvindo a Nora Bateson, que é uma professora que eu tenho na Suécia, falando, e eu achei brilhante essa distinção linguística tão pequena, mas que faz tanta diferença. Ela falou que, antigamente, a gente falava, eu vou ao mercado e vou comprar pão. E que agora a gente fala, eu vou ao mercado para comprar pão. E que essa pequena mudança de eu vou ao mercado e vou comprar pão, eu vou ao mercado para comprar pão, a gente ficou totalmente objetivado. Funcional. 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 Perdeu-se a qualidade da interação. Porque eu ia ao mercado, ia comprar pão, mas daí encontrava o Fábio. Aí É tinha o isso. cara, a velhinha que estava do lado. Então, tudo era uma aventura. Tudo era uma exploração. É que E eu veio, ia aproveitar e comprar pão. a gente trouxe tudo para casa, inclusive o comprar pão. Antes a gente só trazia o pão. A gente trouxe tudo para dentro de casa. Tudo para dentro de casa. Tudo. Agora até o trabalho. Tudo. Não, e tudo é funcional. Esse é o ponto. Porque a gente, nessa linha, a gente perde a qualidade da narrativa. Que é a estética, na verdade, que é a beleza da vida. A gente perde as cores, o colorido da vida. Porque o que acontece? A gente começa a ficar totalmente funcional. Então, tudo que a gente só quer saber o que é mensurável, o que é contável, o que dá para contar e medir. Para ser eficiente. Para ser eficiente. Para ter Porque não tem tempo sucesso. para Para ter perder. mais. Não tem tempo, não tem tempo para perder. Mas perder para quê? É. Então, a gente até perdeu a noção do que é a vida, nesse sentido. O que é a vida, Maurício? Então, a vida, como a gente viu hoje que o Feynman falou lá, o Prêmio Nobel de Física, né? Ela não tem propósito nenhum, eu acho que é só uma exploração e um mistério que a gente vai desvendando dia após dia no viver. Né? Agora, isso não quer dizer que ela não tenha significado. Eu estou dizendo que ela não tem propósito. Né? Então, eu acho que tem um significado que vem do próprio viver. E aí, talvez eu queira falar do Viktor Frankl. Conhece Viktor Frankl com certeza, né? Em busca de sentido. Mas tem um livretinho dele que saiu ano passado, que é maravilhoso, que ele fala Sim à Vida. Esse é o nome do livro. Yes to Life. Sim. Sim. Yes to life. Sim à vida. Yes to Life. Né? E o Viktor Frankl, eu sei que você conhece, mas só para comentar um pouco, ele escreveu ele é um sobrevivente do campo de concentração. Também. E aí ele escreveu depois um livro maravilhoso, inclusive criou toda uma teoria que era a logoterapia, dizia que a terapia é através do sentido. Né? E aí o que ele dizia, que ele percebia que as pessoas que sobreviveram no campo de concentração não é quem tinha mais força, não era o mais inteligente, é quem tinha algum motivo para viver. Ou seja, tinha algum significado. A vida valia a pena. E essas pessoas aguentavam. E aí... E o que o cara... Desculpa. Não, vai, porque depois eu vou perguntar. Não, porque eu ia falar assim. E aí ele depois, nesse livretinho, ele fala que tem 3 coisas que dão significado para a gente. Eu achei isso brilhante. Ele diz que a primeira coisa é significado através da criação, que é o que muitas de nós vivemos. Então, assim, vou criar um projeto novo, vou criar uma ONG, vou criar um trabalho, vou criar uma família. Então, eu estou criando alguma coisa. Que é a sua perpetuação. Isso. E você vai colocar o que você tem dentro para fora, de alguma forma, uma expressão. Né? Ele fala, mas algumas vezes acontece que você
não tem mais nada para criar, às vezes está num momento da sua vida, ele falava, tá mais velho, e assim, você já criou você criar. Ele falou, tem uma segunda forma de você ter significado na vida, que é a experiência. Então ele falou assim, eu posso ganhar significado de ouvir uma música, de ir num museu e falar, olha a beleza que tem aqui nesse museu. Né? De uma conversa, né? Que é essa coisa assim, é a experiência em si. Estesia. É a estesia, exatamente. Exatamente, exatamente. E aí ele Ó, disse quer que falar, tem eu vou esquecer, eu vou anotar, que eu vou esquecer. Mas Vai, fala. então fala aí que eu lembro do Não, terceiro. fala. Não, e ele fala que algumas vezes as pessoas chegam no final da vida e já não tem mais nem experiência para significado. Mas ainda tem gente que consegue significado a partir da atitude de morrer. Que é assim, como eu vou morrer? Entendeu? Tipo, eu já tô lá, vegetal, tal, mas a atitude de eu olhar a vida e tomar a vida completamente na morte dá significado. Eu tô, enfim, antes de entrar no tempo, de ficar doido com a questão do tempo, eu estava na morte. Estava lendo sobre a morte. Na verdade, lendo sobre a vida pela perspectiva da morte. Que tem muito impacto em como a gente reage, em como a gente percebe o próprio tempo. Claro. E transforma a nossa experiência, o nosso propósito em algo que success is more. É fazer mais, é produzir mais, é ter mais alfaces dentro do meu cercado, regardless se o cara do lado está morrendo de fome. Porque não é mais parte do todo, já é uma coisa... Isso, que tem a ver com a minha identidade, né? Se eu me percebo como parte, eu vou tentar otimizar essa parte, né? E aí eu acho que vem a emergência espiritual, só para falar um pouco da arritmia espiritual, né? Que é o lugar onde eu começo a me perceber como todo. Né? Então, aí agora eu quero fazer uma... Eu estava falando da arritmia social como algo não benéfico, né? Essa coisa da gente não parar o tempo todo, mas aí eu quero falar agora da arritmia como algo que faz parte da vida. Né? Porque agora me veio uma imagem, tem um guru indiano que chama Nisargadatta Maharaj. Né? Fala de novo. Nisargadatta Maharaj. Né? Então, ele disse uma coisa, um cara perguntou para ele assim, para eu me iluminar, eu preciso meditar, ficar fazendo um monte de práticas, tal, você precisa, muitas, até você perceber que não adianta nada. Eu achei tão brilhante essa ideia, né? Eu vi ele falando isso num vídeo. Eu achei tão brilhante, porque tem a ver com assim, como é que esse fazer desenfreado, né? Ele pode vir de dois lugares. Ele pode vir de um lugar onde eu sou refém do movimento cultural, ou de um lugar simplesmente onde eu sinto o impulso. Né? E eu estou fazendo. E aí, eu não vou estar cansado, eu não vou ficar exausto, ele simplesmente está acontecendo. Ele está acontecendo através de mim. Exato. Né? Aliás, não fica nada, fica tudo, fica tanto que não fica, né? É que nem você tá... Como é que é, cara? Você tá tão errado. Como é que é? Você tá tão errado. Como é? Agora você me confundiu. Mas é isso, você tá tão... não. O que você está falando é tão absurdo que nem errado é. Uma coisa assim, né? Eu vou lembrar essa, mas é essa daí. Assim, você tá tão presente que você nem tá mais como coisa. Isso, eu acho que sim. E nesse sentido, a arritmia, eu vou falar da minha arritmia, né? Eu tenho arritmia cardíaca, de vez em quando, né? E ela é um presente nesse sentido. Porque a arritmia... primeiro, a minha terapeuta, ela uma vez falou assim, ela falou, qual que é o problema da arritmia? It's not even wrong. O nosso amigo Chaves está dizendo isso. It's not então, even wrong. Mas o que é it's not even wrong? It's so what that it's not even wrong? Mas, essa é ótima. Mas fala. Essa é muito boa. O que a arritmia, a primeira coisa é assim, qual que é o problema da arritmia? Também não tem problema nenhum ter arritmia. Né? Não está errado. Porque a gente falar, não, tem que estar no ritmo, também
é limitar a vida. A vida, o que que é? É uma combinação de ritmo e arritmia. O tempo todo. Né? E você precisa da arritmia, porque a arritmia ela te convida a uma outra coisa. Você está lá, certinho no trilho. A arritmia te convida a sair do trilho. É, E aí daqui a ela pouco você entra em outro, entendeu? E eu acho que tem essa respiração na vida de ritmo e não ritmo. ordem e desordem. A desordem é a origem. Ordem A e desordem. desordem é a turbulência. A ordem é o turbilhãozinho. É. E nesse sentido, a arritmia é um convite da vida. O convite, na verdade, da vida para você ser quem você é. É. Né? A espiritual. A espiritual, exatamente. A espiritual. Mas até a física também. Porque quando o cara tem um burnout, ou tem uma depressão, ou uma arritmia, quer dizer, o ritmo foi intenso demais, a vida está falando para a pessoa o quê? Dá uma parada. Dá uma introvertida. Vê o que aconteceu com o mundo agora. Vamos olhar a pandemia. Sim. Pandemia é uma arritmia. Pandemia é É? uma arritmia. Pode ser. É uma arritmia, assim, entre outras coisas, né? Eu não quero ser reduzido, mas uma das coisas, assim, todo mundo perdeu o ritmo, né? Assim, a gente saiu do ritmo. Total. Agora, Total. é um convite também a uma introspecção, a um retiro. Né? Eu parei. Tem quanta gente não repensou a própria vida? Tem gente que não, mas quanta gente não repensou? Cara, muita gente. Muita gente. Conheço muita gente. Então, Eu conheço alguns casais que se separaram. sim, sim. Gente que mudou para o interior, gente que parou de trabalhar, falou, não quero mais isso. Gente que se aproximou dos filhos. Tem de tudo. Entendi Mas tudo. a arritmia, boa. Sim. Que produziu uma nova vida. Isso. Um novo ritmo. Produziu um novo Uma ritmo. nova ordem. Uma nova ordem. Uma nova Até que a gente estética. seja disruptado de novo, porque a vida é isso, é disrupção. E ritmo. E o que é a morte, cara? Olha, vou dar a minha perspectiva apenas, obviamente, né? Para mim, ela é a dissolução de volta numa imagem de totalidade. Então, a gente tem a ilusão de estar separado aqui. Agora, parece que eu, Maurício, e você, Fábio, tem que dar um nome para cada um. Como se fôssemos Sim. separados. Né? Mas, no fundo, nós somos expressões da mesma consciência infinita. Sim. Só que a gente não se apercebe disso, muitas vezes. Né? Somos expressões diferentes. Né? Eu gostei, uma vez eu vi um padre falando, que nem se fôssemos vitrais de Chagall. O sol é o mesmo, mas cada vitral reflete algo diferente. E reflete algo diferente. A expressão Fábio é um pouco diferente da expressão Maurício, da expressão Carol, da expressão Larissa. São expressões diferentes, mas é a mesma consciência absoluta e infinita. Só que eu não me apercebo, ou poucas pessoas se apercebem enquanto estão encarnadas. E eu acho que o momento da morte é o momento onde você simplesmente volta a se perceber como oceano e não se perceber como onda. Sim. Eu acredito em tudo isso, e muito, muito mais. Acredito em tudo isso como vindo de um espaço em que a gente já se percebia parte do todo. Sim, nós nascemos como desse espaço. A gente não tinha a noção de um ser separado. Quando você é bebê, você não sabe que você é um ser separado. É a sociedade que te ensina a ser um ser separado. Exato. Exato. Pela mãe, pelo pai, e por isso é Sim, uma referência tão forte para toda a vida naquilo que você tem de memória não espacial, memória psicológica. sim. Imprint. Né? Imprint. Memória Imprint. inicial. E aí a gente se vê como seres separados. E na dualidade somos, eu entendo isso. Nós Né? somos um. Mas, na essência, somos um. E na hora que eu relaxo nisso, no fundo, eu aceito a vida como ela é. Porque só tem um jeito de eu sofrer. É eu lutar contra a vida.
O sofrimento é isso. Não estou falando da dor, eu estou falando do sofrimento. A dor é uma outra coisa, ela é pura. Mas eu lutar contra a vida como ela é garantia de sofrimento. E olha só que doido, né? Porque a evolução do ser humano como sociedade que se impôs essa violência, né? Essa Sim, dominação tóxica, no meu entendimento, causada por uma arritmia masculinizada, dominante e castradora que temos, provoca exatamente o oposto do que é a vida. sim, sim. Provoca o sofrimento. É verdade. Agora, isso dito, desculpa interromper, Não, mas não, agora tô dizendo que me veio um insight que assim, pensando, lembra que eu falei que a arritmia, tipo, a minha arritmia cardíaca me para, ou a arritmia, o burnout, no fundo, talvez a gente esteja vivendo uma arritmia numa era maior, entendeu? E é o que a gente precisa viver para a gente poder resgatar isso que você está falando. o cara falou, Então, sofrimento vem da ignorância do que somos. É isso. mas é É isso. isso. Né? Na verdade, o budismo diria a ignorância, apego e aversão. É, A ignorância sendo como a síntese do apego e aversão. é. O Krenak fala exatamente disso, que o sofrimento vem do mal que a gente faz a nós mesmos através dos rios, através da terra. E tem Sim. eu não vou lembrar agora, tá? Qual é essa tribo, é uma tribo, que é africana, eu acho que era no Congo, lá atrás, antes de tudo, de França e tudo, onde as crianças, todas, têm um nome só. Olha que interessante. Babá, bobô, sei lá o quê. Só diferencia se é um filhote de homem ou um filhote de mulher. Mas quando a gente estava falando da separação né? Quem sou eu? Eu sou o meu nome, né? Eu sou a minha mente, sou a minha consciência, sou o meu corpo, mas o imprint inicial que vem como chama isso? Eu estou bem, hein, de memória. Individuação, Sim, pelo sim, não nome, cara. É assim, você é o todo. Você é sim, criança. sim, sim, é Quem você é? Eu verdade. sou uma criança dentro de tantas. Muito Sim. louco. E, Depois eu vou e procurar o nome desse nem povo. e até mais que isso, né? Nós somos parte desse viver coletivo da Terra, Gaia. Nós somos Gaia, num certo sentido. Sim. Cara, o que Então, você acha que vai acontecer? porra. É uma perguntinha básica. O que você acha que a gente vê chegando agora como sociedade? Nesse Sabe, pós-pandemia? essa é uma boa pergunta. Assim, eu acho que a gente está vivendo uma dualidade no mundo, que é assim, eu acho que a gente tem mais e mais consciência se expandindo, ou seja, mais e mais pessoas conscientes da sustentabilidade, o que a gente chama de sustentabilidade, ou um viver mais na simplicidade. Eu acho que a gente tem isso. E tem uma sociedade louca também acontecendo ao mesmo tempo. E cada vez mais louca, e eu vejo gente que não está nesse lugar. E eu Sim. acho que a gente vai conviver com esses dois fenômenos por um tempo. Eu acredito eu sou um positivista nesse sentido, um otimista. Eu acho que depois as coisas vão se equilibrar, onde a gente vai achar esse equilíbrio. A gente vai se reconhecer como um com o planeta, um na sociedade. Eu acho que a gente vai encontrar um outro equilíbrio, né? Mas não ainda sem um período de turbulência que a gente está vivendo. Agora, tem mais e mais gente refletindo sobre isso, né? Você vê, tipo um Charles Eisenstein, que reflete sobre modelos econômicos alternativos, economia sagrada, o valor do dinheiro. Então, eu acho que tem mais e mais gente refletindo em diferentes domínios e campos, né? Economias regenerativas, a agricultura sintrópica, onde se reconhece o princípio de que a gente está sempre juntos e que a gente precisa olhar a totalidade. Até Que na física, né? Como diz o nosso amigo David exato, Bohm, né? Então, exato.
E que na totalidade nós vivemos em abundância. Em abundância, em tranquilidade, num outro lugar, de plenitude, Uhum, né? uhum. E Em não de origem. escassez, né? Então, Exato, acho que exato. é um pouco por aí. Eu estava conversando com o Patrícia. Eu falei, Patrícia, vou fazer uma live. Eu falei, não tenho Instagram. Eu falei, eu faço uma conta falsa, você. Aí topou, eu falei, o que você vai falar? O que eu vou falar? O que eu vou falar? Eu falei, você tem que saber. Ele falou, não, mas o que você quer que eu fale? Eu falei, que você fale o que você quiser falar. Aí eu falei, olha, a live é desordem. Eu comecei a falar das loucuras de por que era desordem. Ele falou, ele ficou pensando, pensando. Eu falei, da tua vivência no mundo, cara. Aí ele ficou pensando, pensando, pensando. Quero falar da China. Eu falei, cara, eu falei, o que você quer falar da China? Ele falou, Uhum. tanta coisa. Eu falei, imagina quanta coisa ele sabe, e, né, sobre tudo que ele vem, Sim, sim, e o quanto quanto ele não sabe, né? Assim, quando você fala de macroeconomia, de uma sociedade com uma nova economia, para uma nova ordem, para uma nova desordem, eu sei que você é otimista, eu tenho preocupação. Eu sou um otimista preocupado. Eu, eu tenho preocupação assim, a gente está querendo viver 250 anos. A gente está comemorando o sim. fato de que a gente vai viver 250 anos. E a gente está procurando sair fora da Terra. Isso me dá neura, um pouco. Já passou. Mas eu É, tenho a crença nas crianças, isso sempre. mas eu acredito, quer dizer, primeiro que eu me vejo como só um participante desse teatro cósmico, né? O que eu quero dizer é assim, qual exatamente é o meu lugar? Eu já pensei antes muito em, vamos transformar o mundo, vamos dizer o que, eu falei assim, não, 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 menos, né? Brincando, menos. Assim, qual que é o meu lugar? E como que a minha essência se expressa fazendo o melhor para o planeta? E o que vai acontecer? Não sei, né? De verdade não sei. Isso e para mim não sei. E não vou dizer que tanto faz, mas eu quero fazer a minha parte. Acho que essa é a parte importante, né? E, e, fala, você ia falar alguma coisa. Não, 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 é só Não? isso. E qual que é a tua maior aprendizagem da pandemia? Assim, o que te trouxe a pandemia? Que a gente falou, tá? Não, então, aqui para dizer assim, a pandemia para mim foi um presente, né? Porque Escutei eu isso ontem do estava, meu tio. como? Escutei isso ontem do meu tio. Não, para mim foi. Eu estava num lugar que eu não estava conseguindo parar para refletir. De aquela coisa do social do cansaço, por isso que eu falei, social do cansaço caiu bem. Porque quando eu li aquele livro, eu disse, não sou eu, ele está falando de mim. Né? Então, para mim, melhor assim, puf, parou. Ai, que bom. Eu precisava disso, mas eu não sabia como. Então, deu a oportunidade de eu parar para refletir, sentir. E aí vem, para mim, a antítese da sociedade do cansaço, que é a contemplação. É o encontro, a contemplação do belo, a contemplação das boas conversas. É um lugar onde simplesmente a gente está aqui aproveitando o que é. Sem nenhuma função, como você falou antes. Sabe, sem funcionar, sem ter que ir para algum lugar, tem que levar para algum. Não, não. Só o que é. Parar para ver a natureza, parar para ver o seu filho, parar para conversar, parar para ir no supermercado. Então, às vezes, quando eu me vejo, quando eu tenho mais tempo, e eu adoro isso, né? Então, eu tentei guardar mais tempo na minha agenda para poder ir simplesmente na padaria, Olha, sem você correr. foi, eu queria falar com você, eu não posso, estou indo fazer compra. Eu falei, pô, É verdade, agora é eu entendi. verdade. A próxima vez eu falei, vou contemplar É isso, tudo. é isso. Para mim tem o caminhar, ainda mais, não é, Sim. como não é aquela ida corrida, tem um lugar de parar e caminhar até o lugar. Então eu fui até um fit store que tem aqui perto, que eu gosto de ir lá. No final não tinha nada para eu comprar. Mas tudo bem, foi tudo certo, Você não né? foi lá Eu para revi, isso. eu revi lá Você o não foi lá para vendedor, isso. Maurício, Então. como tá, tal, tá tudo certo. Né? Muito bom. E eu estou preocupado com o horário, porque você é Sim, um, sim. um Acho que rockstar. estamos chegando ao final aqui, né? Algo- Não, eu queria só. Eu aprendi com você, cara, a parar e respirar.
Outro dia eu meditei pela primeira vez num exercício de respiração, teu exercício. Sim, Dormi, na verdade, mas depois eu aprendi que é ok dormir meditando. sim, E eu sempre, enfim, eu sou um descompensado, não, um atormentado. Mas o ritmo, para mim, o meu ritmo é arrítmico. sim. Eu vivo Sim, sim, sim. que para mim não é bagunça, né? Para mim não é o ritmo. É só um... E, mas acho que muito do que a gente precisa para retomar como sociedade. O ponto lá atrás que a gente já estava devendo. A gente já estava devendo e chegou essa merda. Então, que é um pouco do que eu vejo, né? A gente acabou aumentando algumas desigualdades, aumentando algumas situações que Sim, vai nos custar uma sim, geração a mais sim. para recuperar se a gente começar bem. Mas no ritmo que estava, não ia rolar. Não ia rolar. Não ia rolar. Por isso que eu acho que talvez, se eu tivesse que falar no final, assim, o que talvez seja uma das coisas mais importantes? É a gente lentificar. Porque lentificando a gente aprofunda, como você falou antes. Né? E na hora que a gente aprofundar e falar assim, nossa, mas o que eu estou fazendo mesmo? E em qual construto social eu estou vivendo? E o que eu estou fazendo do meu viver? Aí eu posso estar totalmente consciente. Eu posso continuar fazendo a mesma coisa, mas de outro lugar. Sim. De outro lugar. Né? É isso, meu cara. Muito bom, cara. Muito bom bater papo contigo. Muito bom Foi te um escutar. prazer. Tá certo. Prazer. Fica bem, juízo. Tchau, gente. Você também. Beijo para todos. Até mais.